Bom, nessa aula eu vou falar de um assunto muito importante que, na verdade, muitas pessoas não dão muita importância, que são os utensílios que nós utilizamos na cozinha. Muitas vezes você não precisa ter aí toda a técnica, todo o conhecimento de um chefe para fazer todas as suas receitas darem certo, mas com certeza um dos segredos de todos os chefes é sempre ter os utensílios certos na mão, tão importantes quanto os ingredientes na maioria das vezes, tá? Então eu vou passar algumas sugestões aqui para vocês, mais baratas até, de utensílios que são muito importantes você ter na sua cozinha. Já que você chegou até aqui, é porque com certeza você está querendo resultados melhores e até mais profissionais nas suas receitas. Então eu vou te ajudar aí dando algumas sugestões de utensílios e eu coloquei aí na ordem de importância que eu considero mais assim urgente ou não de você ter na sua cozinha e até os mais baratos aí e extremamente necessários. Então eu vou começar com os medidores, né? Eu já falei muitas vezes que a medida correta nas receitas de confeitaria, elas são muito mais importantes do que qualquer outro tipo de receita que você vá fazer, por exemplo, do que a gente chama de cozinha quente, né? Existe uma piadinha interna da cozinha aí que diz que os padeiros e confeiteiros são cientistas e os cozinheiros são artistas, porque dá para fazer muita coisa aí no improviso, né? Se você está fazendo um molho, se você está grelhando uma carne, se você está lá grelhando seus legumes, se você, enfim, você consegue, coloca um pouquinho mais de sal aqui, uma pimentinha aqui, joga um caldo aqui, então você consegue dar aquela adaptada. Não tem como o seu bolo tá lá pronto no forno e você fala, opa, peraí que eu vou pôr um pouquinho mais de açúcar. Tarde demais, não é verdade? Então é muito importante que as receitas sejam muito bem medidas e depois eu vou fazer um vídeo para vocês aí só falando sobre a forma certa de medir os ingredientes, porque isso também é um dos principais e mais comuns erros nas receitas de confeitaria e panificação, onde eu sempre falo que não existe colher de mãe, né? Colher de mãe não é aquela mais cheia, colher de mãe é aquela mais certinha, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Então, para garantir que as suas medidas sejam as mais corretas possíveis, é muito importante usar esses medidores. Então, eu trouxe aqui os meus medidores que eu uso com mais frequência, tanto o de colheres, então eu tenho aqui colher de sopa, colher de chá, meia colher de chá e 1/4 de colher de chá. Essas medidas, elas são universais, tá? Começando aí pela de sopa, que tem 15 ml, a de chá, que tem 5 ml, ou seja, se você perder aí a sua, né, você comprou um medidor assim de 4, você quebrou ou perdeu a colher de sopa, são 3 da de chá, tá bom? Já fica aí a dica para vocês. Então, essas medidas, elas são universais, ou seja, esses medidores são universais, inclusive esse é do meu kit da faculdade. Ele é uma versão um pouquinho mais cara, porque ele é inox, né, mas literalmente ele dura para a vida inteira. E tanto é universal que eu não fiz faculdade aqui e é o mesmo que eu uso, é o mesmo que vocês já devem ter visto no MasterChef Brasil, MasterChef Japão, Austrália, qualquer um, sempre esses mesmos medidores. Isso vale também para os medidores de xícara. Então eu tenho aqui uma xícara, meia xícara, 1/3 de xícara e 1/4 de xícara. Também essas medidas são universais, sendo que a xícara inteira é 240 ml, então, ou seja, 120 ml metade, 1/3 80 ml, 1/4 60 ml. Caso você não tenha esses medidores, a partir de agora, já sabendo quantos ml tem em cada xícara, você pode usar qualquer medidor de ml que você tiver, aqueles copos em casa, que também funciona muito bem, tá bom? Só que, Márcia, você falou que esses que você tem, eles são de inox, né? São mais caros. Então, realmente, um kitzinho desse, tanto de colher quanto de xícara de inox, pode sair um pouco mais caro, sim. Mas você encontra essas mesmas versões e, como eu disse, inclusive com as mesmas medidas, porque elas são universais, em lojas de
enfim, de coisas para casa, ou a famosa loja de R$ 1,99, né? Com esses medidores de plástico também, e eles têm as mesmas medidas. Esse aqui, ele começa com meia colher de sopa, tá? Então, no medidor universal, a gente não tem essa medida meia colher de sopa, tá? Quando a gente quer fazer meia colher de sopa, é 1,5 de chá, porque aí a gente tem 1,5 de chá, tá? Então você também encontra desses medidores de plástico que tem as mesmas medidas, como eu falei, as medidas são universais e sai por um preço muito mais em conta do que esse. Inclusive eu não tenho nenhum aqui, mas tem os de xícaras também com essas mesmas medidas, uma xícara, meia, 1/4 e 1/3. Esse é o medidor universal padrão. Esses de plástico, tá vendo que esse aqui tem mais medidas, então esses aqui você encontra até, por exemplo, medida de 3/4 de xícara, que a gente não encontra nesses medidores universais, que o padrão deles são 4 tamanhos, e daí nós vamos fazendo as variações de acordo com o que precisar. Um outro utensílio que é bastante importante, vocês podem ver que eu uso em praticamente todas as minhas receitas, são essas espátulas de silicone, e essas aqui, elas têm uma proteção térmica, então você pode usar em temperaturas muito quentes, principalmente na hora de fazer caramelo. Isso é muito importante, porque elas são um pouquinho mais caras, sim, do que algumas espátulas que a gente encontra em lojas mais populares aí de coisas para casa, mas você pode usar para qualquer receita que não vai ter aquele problema que eu já vi muita gente de vai fazer um brigadeiro ou vai fazer um caramelo e derrete, sabe a pontinha aqui? Então essa aqui, ela tem uma proteção térmica e ela é de silicone, então ela não gruda em absolutamente nada, ela não fica fazendo atrito com a panela, então ela não vai ficar tirando lá parte do metal na sua receita, e ela é muito boa para evitar desperdício, principalmente para quem vende. Quando você vai querer realmente aí raspar o fundo da panela, você vai querer aproveitar o máximo possível, principalmente dos seus recheios e também das suas massas de bolo. Então ela tem assim esse poder de dar esse acabamento, de tirar o máximo possível de cada receita aí da sua tigela ou da sua panela. Um outro utensílio que vocês também já devem ter percebido que eu uso em quase todas as minhas receitas é esse batedor de arame, também conhecido como fouet, que ele é muito bom para não empelotar as suas receitas, principalmente. Então, se você só usa uma colher normal, principalmente na hora de fazer cremes, recheios que vão maisena, você sabe que se você não mexer o tempo todo ou depois que já deu uma certa empelotadinha, é muito difícil desempelotar. E com esse batedor de arame isso não acontece. Então, se você ainda não tem um desse, ele não precisa ser todinho assim de inox, que nem o meu. Ele tem várias versões aí com um cabinho plástico. Ele tem versões também em silicone, que é mais molinho. Eu gosto muito desse porque ele serve para praticamente todo tipo de massa, porque ele é um pouco mais rígido, mas nem tanto, porque ele é bem fininho. Então ele vai muito bem para recheios mais levinhos, massas mais leves, mas ele também, quando precisa bater alguma coisa mais forte assim para desempelotar, ele não é tão maleável quanto de silicone, mas aí fica da preferência de cada um, mas eu aconselho muito ter esse tipo de batedor de arame na sua casa. E aí a gente começa a falar de coisas que talvez para você não pareça ser tão importante assim, ou que você não tenha o costume de usar, ou que pode até parecer um exagero para você nesse momento, se você nunca teve uma balancinha em casa. Essa aqui é uma balancinha digital, mas as minhas primeiras balancinhas foram aquelas que na verdade eu gosto muito também, gente, e funciona. É que ela não tem a mesma precisão, então para receitas que vão, por exemplo, 5, 10 gramas, não é tão indicado. Então essa balança, ela pega desde 1 grama. Então naquelas balancinhas, sabe, que ela gira assim, o ponteirinho, ela não pega assim medidas tão pequenas, então eu recomendo essa aqui, que é, acho que uma das mais conhecidas e mais fáceis de comprar. Ela custa em média entre 25 e 30 reais, você consegue comprar pela internet. E é muito importante, principalmente para receitas de confeitaria e panificação, que você tenha uma balancinha, e principalmente se você quer comercializar os seus produtos. Para você ter certeza que todos vão sempre sair do mesmo tamanho e principalmente que você não vai ter nenhum prejuízo. Então assim, você sabe que aquela sua massa rende, por exemplo, 1,2 kg e você faz aí 4 bolos de 300 gramas. É preciso que toda vez você realmente faça esses
esses 4 bolos, porque o preço que você passa para o seu cliente, ele é baseado nessa medida. E toda vez o seu cliente tem que comprar o bolo exatamente do mesmo tamanho, senão ele vai reclamar. Então, principalmente para quem quer comercializar, não só para ter resultados melhores na receita, mas precisos, como por exemplo do bolo de cenoura, eu falei que é uma xícara, né? Essa aqui bem cheia assim, ou 170 gramas. Então, a probabilidade de você colocar um pouquinho menos ou um pouquinho a mais só de medir assim no olho é muito maior do que se você medir 170 gramas certinho na sua balança. Então, é muito barato. Eu sei que barato é muito relativo de uma pessoa para outra, mas eu posso dizer que é um investimento que com certeza vale muito a pena na sua cozinha. Se você está querendo ter resultados cada vez melhores, eu tenho certeza que sim, senão você não estaria aqui, ter uma balancinha na sua casa para medir esses ingredientes, tá bom? Um outro utensílio que eu recomendo, se você tiver a oportunidade de comprar, é esse pincelzinho de silicone, que você também deve ver que eu uso na maioria das minhas receitas. Eu gosto muito do pincel de silicone porque ele dá um acabamento muito legal nas receitas e ele é muito bom na hora de untar as formas também. Não vai nem muito e nem pouco, vai na medida certa a quantidade de gordura, claro, né? Se você não fizer nenhum exagero, mas ele espalha de forma muito uniforme e ele não tem o problema do pincel de pelo que fica soltando aqueles pelinhos na forma ou em cima da sua comida quando você vai, por exemplo, pincelar pães para ele ficar mais douradinho. Então também vale muito a pena, mas aqui já começa daquela parte dos utensílios que assim, eu recomendo, mas assim, não é tão necessário quanto esses outros que eu falei aqui, tá bom? Um outro equipamento, na verdade, não é utensílio, é o termômetro. Nossa, tem muita gente que fala, pra que termômetro na cozinha? Gente, é viciante usar termômetro na cozinha. E depois que você usa da primeira vez, você não consegue parar de usar mais. Isso eu posso garantir para vocês, tanto que não sei se vocês sabem, mas o motivo de todo chefe ter um bolsinho aqui é por causa deste termômetro e da caneta que a gente coloca aqui para anotar coisas, e esse bolsinho com um bloquinho que a gente anota. E também tem aquela canetinha que a gente escreve nos nossos potinhos na cozinha com data e nome das coisas, enfim. Então, para vocês verem o quanto que o termômetro é importante, que ele tem um bolsinho especial reservado nos nossos uniformes. Então, na confeitaria, eu recomendo que você use o termômetro principalmente em casos de caldas, né? A temperatura ideal da calda, então caso você venha principalmente a fazer bolos confeitados ou alguns doces que tenha acabamento com caldas, como por exemplo camafeus e outros caramelos, é muito importante ter um desse. Na hora de preparar algumas caldas, recheios e coberturas, se você quiser usar o termômetro, é muito legal, principalmente no caso da gelatina, como eu falei para vocês, ela tem uma temperatura ideal para agir da melhor forma possível nas suas receitas. Então, se você tiver interesse de realmente ficar cada vez mais profissional, eu aconselho o uso do termômetro na sua cozinha. Um outro utensílio que é muito legal também para quem quer principalmente confeitar bolos, mas ele também é muito bom na hora de, por exemplo, tirar o bolo, sabe, de uma forma, por exemplo, aquelas formas que saem o fundo, né? E aí você desenforma e fica o fundo lá, principalmente tortas e outros bolos que você quiser usar aquela forma. Para retirar aquela parte de baixo, é essa espátula aqui maleável, tá? E é essa maleável mesmo que é a de confeitaria. Ela é excelente para trabalhar esse tipo de coisa e principalmente para dar um acabamento bem liso na hora de cobrir os bolos. Então essa espátula é bem bacana, principalmente em alguns tipos de cobertura tipo buttercream. Nós aquecemos essa espátula e passamos ela já quente, né? Justamente porque ele tem essa gordura, então ele fica bem lisinho e dá um acabamento bem bonito também em ganaches. Então, se você quer ter um acabamento bem bonito nos seus bolos, bem lisinho, essa espátula que é maleável é muito boa para isso, tá bom? Esse tipo de ralador, que é um bem fininho,
também é muito legal ter na cozinha, principalmente para confeitaria. Ele dá aquela raspinha bem fininha que é perfeita para raspas de limão, laranja e noz moscada nas suas receitas, tá? Então eu gosto muito desse tipo de ralador. Eu acho que ele dá um acabamento aí perfeito e são aquelas raspinhas na medida certa, sabe? Que você não vai comer um bolo, por exemplo, de laranja ou de limão e ter aqueles pedaços da casca que fica amargo. Não, esse aqui ele dá aquele efeito super bonito também de acabamento de raspa de laranja e de limão. Você pode raspar direto no bolo, que ele sai bem fininho, dá aquele acabamento bem bonito, bem profissional e muito mais saboroso também de certos ingredientes, principalmente esses três que eu falei, as raspas dos cítricos e a noz moscada nas suas receitas. Então, esse aqui também que é o micro ralador que a gente fala. E por último, esse rolo que vocês podem ver, né? Nossa, Márcia, que rolo moderno, né? Tipo, bom, na verdade, assim, ele nem é tão moderno assim, mas o mais importante dele é que ele é muito mais leve. E por que que é legal substituir o nosso rolo de madeira, né? O famoso rolo da avó, da mãe. Na minha casa tem um rolo que foi da minha mãe, que com certeza por motivos afetivos eu não vendo, não troco. Mas por que o mais leve nesse caso? As massas sem glúten, como eu disse, elas não têm a mesma sustentação natural das massas com glúten. Então, muitas vezes, quando nós vamos abrir as massas sem glúten, é importante usar um rolo mais leve para não fazer tanta pressão na massa, porque as massas sem glúten, quando elas são trabalhadas, principalmente na hora de abrir, é importante que você abra só o extremamente necessário para ou enrolar a sua receita ou montar. E assim, não dá para, sabe aquela coisa da massa com farinha de trigo que você pensa naquela cunhada que você não gosta, coloca toda a sua força lá e para deixar ela fininha, não pode fazer isso na massa sem glúten, porque senão não tem goma xantana e psyllium suficiente na vida que vá fazer essa massa voltar à textura certa dela, tá? Então, lembre-se que não tem o glúten tem essa capacidade de expandir, independente do quanto você deixe ele fino. Tá aí as massas folhadas para comprovar, né? Aquele croissant delicioso que você abre a massa aí para ficar com 1000 folhas e mesmo assim, com a ajuda da gordura, ele expande todas aquelas camadas, fica aquela coisa super crocante. Isso não acontece na massa sem glúten, então tem que abrir as massas de forma mais delicada e o truque é passar menos vezes e um rolo mais leve para não quebrar essa estrutura que a goma xantana e o psyllium vai dar, tá bom? Então esses são os principais utensílios que eu aconselho. Claro que quanto mais profissionais vocês querem ficar, mais coisas vocês podem utilizar. Tem todos os bicos de confeitar do mercado que vocês podem utilizar para deixar as suas decorações cada vez mais bonitas. Enfim, tem muitos outros, claro, utensílios de confeitaria que são importantes, espátulas de raspagem, enfim, muitas coisas, mas esses são os principais, principalmente para confeitaria, sem falar aí de panificação, que eu queria trazer para vocês e acho que é muito importante, quem puder, principalmente os medidores de plástico, que são mais baratinhos, mas tão eficientes quanto, começar a usar aí nas suas receitas, que vocês vão ver que vai levar as suas receitas para um outro nível de qualidade, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários aqui para a gente discutir sobre isso, tá bom?